Boa noite. Sejam bem-vindos quem já está chegando por aqui. Jaqueline. Boa noite, Maria Helena. Ok? Beleza, obrigada aí pelo retorno. Boa noite, Rosimari. Boa noite, Gissi. Adelina, Laura, boa noite para vocês. Sejam bem-vindas. Uma música é sempre bom, né? Para acompanhar a gente nas nossas tarefas. Acalma, alegra. Ainda mais quando traz uma reflexão bonita assim também, né? Nos ajuda a refletir sobre a vida. Eu gosto muito dessa. Espero que vocês gostem também. Boa noite, Maria Vera. Boa noite. Vamos aproveitando a canção e fazendo uma introspecção, nos preparando para as reflexões que vamos fazer hoje juntos, né? Estamos quase no horário já, só mais um minutinho, vamos esperar para ver se mais alguém vai entrando aí na sala e a gente já inicia. Mais um minutinho.
trabalhemos juntos, né? Que todos nós estejamos dispostos a nos unir nessa causa, né? Na causa da humanidade, na causa do melhoramento de cada um. Bem, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Deise, sou trabalhadora da Casa do Centro Espírita Boa Nova, de Jaraguá do Sul. Estou aqui hoje a convite para compartilhar com vocês um tema que é sempre relevante nos nossos, na nossa busca por melhoramento, nos nossos estudos, no nosso dia a dia, né? Hoje nós vamos falar sobre a prece. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, é uma oportunidade preciosa, gostei muito do convite e espero que hoje a gente possa refletir juntos, que nós possamos unir as nossas ideias, unir os nossos corações nesse tema que só traz benefício para todos nós, né? Então vamos lá? Iniciando então a nossa tarefa com uma prece, né? Pedindo a bênção do Pai, dos espíritos amigos, nossos protetores, orientadores, que estejam junto de nós nesse momento, nos amparando, nos instruindo, que possamos ser todos nós instrumentos do Teu amor, Pai. E que nesse momento unamos os nossos corações, os nossos pensamentos em favor de nós mesmos e de todos os nossos irmãos. Que assim seja. Espero que estejam todos bem, todos dispostos aqui juntarmos os nossos pensamentos, fazermos essas conexões para compreendermos um pouquinho mais sobre a prece. A gente sempre tem um pouquinho, cada um de nós, um pouquinho para compartilhar, porque temos pontos de vista diferentes, né? Temos entendimentos diferentes do mesmo assunto. Então é sempre muito rico quando a gente consegue compartilhar essas ideias, esses entendimentos, né? Para as nossas reflexões. Então hoje, falando sobre prece, nós vamos refletir começando com algo que todos nós, principalmente que estamos dentro da doutrina espírita, dividindo esse entendimento, já sabemos, já faz parte do nosso entendimento saber que a prece é um benefício grandioso para as nossas vidas, né? Que ela, quando é feita de coração, quando é feita de sentimento, ela é capaz de transformar o nosso dia, ela é capaz de transformar as condições em que nós nos encontramos, né? Ela é capaz de transmutar aquelas impressões negativas que nós vamos, às vezes, carregando por tanto tempo, aquele peso que trazemos, né? E uma simples prece tem esse poder de modificar tanto, tão profundamente e de forma tão ampla a condição emocional em que nós nos encontramos, a nossa condição espiritual, né? A prece é essa ferramenta que Jesus nos legou, né? Nos ensinou a orar e nos disse que era o caminho do contato com o Pai, a forma como nós nos comunicaríamos com Deus, né? Essas situações de desequilíbrio onde a gente se encontra às vezes, de desorientação, de revolta, né? Quem nunca passou pela experiência de que a prece foi um remédio? Ou pelo menos proporcionou a condição de sairmos, darmos o primeiro passo para sair de uma condição pesada, de uma situação difícil, de uma tristeza, né? De um momento de nervosismo. A prece é esse remédio abençoado que nós temos ali disponível para nós, né? Bem ao alcance da nossa mão. Gratuito, né? É só a gente desejar usar e é muito importante a gente aprender. Por isso que nós estamos sempre em busca de compreender o que Jesus nos ensinou e através da doutrina espírita, que é
ferramenta maravilhosa, é esse meio maravilhoso de nos conectar com Deus, de nos aproximar de Jesus, né? Por aí nós vamos captando cada dia um pouco mais de entendimento a respeito de todos esses temas. A prece, então, a gente sabe que está presente, né, na nossa vida. A grande maioria de nós sabe que desde que nascemos, ouvimos, vimos, aprendemos sobre oração. Independente da religião, ela está presente em todo o mundo, né? Independente da religião que professamos, independente do local onde nascemos, da cultura, né? Pode ser conhecida com outros nomes, mas sempre existe uma forma do ser humano tentar se conectar com a divindade ou com algo em que acredita ser maior que nós, né? Então ela está presente em todos os lugares. O ser humano tem essa necessidade inata de se conectar com aquela força maior, com algo maior, com alguém, né? Independente da forma como acredita que é Deus ou que existe uma divindade, o ser humano sempre tem essa necessidade de conexão, de nos ligarmos com essa criatura divina, né? Com algo imaterial que está além da nossa vivência física, né? Então nós sempre temos esse impulso de buscar nos acalmar, de buscar pedir algo, de buscar orientação, de buscar serenidade, né? Nós temos essa necessidade de vez em quando sair do burburinho do mundo material e de nos conectar com a divindade que está, na verdade, dentro de cada um de nós, né? Está em tudo, está em todos. E nós achamos muitas vezes que essa conexão com Deus está fora, está longe. Muitas vezes, mesmo inconscientemente, nós temos às vezes essa crença de que Deus está distante, né? Fora de nós. E não é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos diz que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então, muitas vezes, nós não sabemos para onde correr, né? Onde buscar Deus. Mas Ele está muito mais perto do que a gente imagina, do que a gente possa supor, né? No Livro dos Espíritos, na questão 312, Kardec pergunta então aos benfeitores: a prece é agradável a Deus? E eles respondem imediatamente que sim, quando parte de um coração sincero, pois para ele a intenção é tudo, e a prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja. Então, a prece do coração. Em vários momentos, Jesus deixou isso claro para nós, né? Que a prece, para ser válida, ela precisa ser de sentimento, ela precisa ser sincera, precisa partir do coração para ser ouvida por Deus, né? E dentro da doutrina espírita, né, nós procuramos sempre cultivar esse hábito da prece, né? Em todo o meio espírita em que a gente se encontra, a gente percebe que há o cultivo do hábito da prece. Por que será? Já pararam para se perguntar por que a gente cultiva ou tenta incentivar sempre o hábito da prece entre os nossos irmãos, entre nós, a nossa família? Né? Simplesmente porque a prece é um caminho que nos conecta com Deus, que nos aproxima de Deus, de algo que é maior, né? De algo que nós sentimos que existe, que está presente, né? Não é por simples hábito de orar, não é por simples ritual, que é algo que nós procuramos não cultivar, né, dentro da doutrina espírita. Não deve ser um compromisso com os outros, um compromisso com aquele determinado
acontecimento, com aquela determinada situação, né? Nós buscamos sempre dentro da casa espírita, nas atividades que desenvolvemos, tanto quanto nas nossas atividades fora, individuais, buscamos cultivar a prece, mas porque é algo que nos traz para o centro de novo. É algo que nos traz para o nosso equilíbrio, para o nosso ponto de equilíbrio. E nós precisamos desse equilíbrio, nós precisamos dessa lucidez para conseguirmos percorrer a nossa caminhada com mais segurança, com mais confiança. E a prece nos proporciona isso. Então, analisemos, né? Nos nossos momentos de prece, nos nossos momentos que nos dedicamos a essa atividade, né? Que seja de coração, que seja sincero, que seja algo que está falando aos nossos corações de verdade, né? E está saindo do nosso coração. Porque Deus ouve o nosso sentimento. É isso que Ele recebe, né? Deus está em nós. Emmanuel fala que, por sermos filhos de Deus, todo filho tem algo do Pai, né? Então, Emmanuel fala que nós temos o gene divino, que é o eu sagrado, que é essa centelha divina que está em cada um de nós. E é por isso que Deus sabe de tudo que se passa conosco. Sabe tudo o que precisamos, sabe tudo o que desejamos, sabe tudo o que pensamos, tudo o que sentimos. Ele sabe tudo, Ele está em nós, né? Mas se Deus está em nós, por que nós precisamos orar? Qual é a utilidade da prece? Se Deus está em nós, sabe tudo o que pensamos, sabe tudo o que desejamos, acima de tudo, sabe tudo o que precisamos. Por que nós precisamos da prece? Parece desnecessário, né? Mas é que Deus sempre esteve e estará sempre em nós. Nós é que nos afastamos dele. Então, a prece é necessária para nós, para que nós busquemos essa reaproximação com Deus, essa reconexão, né? Nós temos a necessidade de buscar esse contato com Deus, porque nós constantemente nos afastamos. Somos chamados ali, somos chamados aqui, nos distraímos ali, acolá. Sempre estamos com algum motivo para nos afastarmos da nossa parte divina, do eu sagrado que nós somos, espíritos imortais, seres eternos, né? Então a necessidade é nossa. Deus não precisa das nossas preces para nos ouvir, para nos atender. Nós é que precisamos cultivar essa condição íntima para que estejamos fazendo esse movimento de buscar a Deus, de nos conectar com Ele. Então, quando nós oramos, quanto mais nós exercitamos a prece, nós vamos aos pouquinhos nos conectando cada vez mais com o Criador, né? E também conosco mesmos. Porque à medida que nós vamos exercitando a atitude da prece, nós vamos nos conhecendo, nós vamos identificando em nós quais são as nossas necessidades verdadeiras, qual é a nossa carência, quais são as nossas fragilidades, quais são as nossas mazelas. Nós vamos descobrindo, porque desejos todos nós temos, de inumeráveis formas diferentes, né? Desejos diferentes, intensidades diferentes. Nós sempre estamos desejando algo, sempre estamos pedindo algo, né? Mas o estar atento a que se deseja e a que se pede faz com que nós nos conheçamos também. E a prece é também essa ferramenta que nos proporciona ir cavando um pouquinho mais para dentro de nós, né?
buscando esse centro do sentimento, buscando esse ser divino que existe dentro de nós, que está em nós, né? É ela que vai nos proporcionar e nos aproximando cada vez mais dessa nossa essência divina. Então, por isso que é essencial que haja sinceridade na prece, né? Na oração, honestidade com os nossos sentimentos, honestidade conosco mesmos, né? Porque muitas vezes nós desvirtuamos o que desejamos, muitas vezes nós maquiamos os nossos sentimentos com as nossas palavras. Isso é muito comum do ser humano. Mas esse é o trabalho de buscarmos nos tornarmos mais íntegros, mais honestos conosco mesmos, mais sinceros, né? E sendo sinceros e honestos conosco, nós seremos sinceros e honestos com Deus, com certeza, né? Então, trabalhando essa honestidade com a gente mesmo, essa busca por compreender, eu desejo aquilo ardentemente, mas eu vou tentando compreender por que eu desejo. Qual a finalidade desse meu pedido? Qual é o propósito? A que isso vai me levar? Com que isso vai contribuir para mim, né? E a prece se torna, então, uma verdadeira educação dos nossos desejos. Porque aí, no início desse processo, eu simplesmente desejo. Eu aprendo, desde criança, que eu faço oração e peço para Deus aquilo de que eu preciso, né? E nós vamos pedindo. A prece geralmente é pedido, né? Nós vamos pedindo. Agradecemos pouco ainda, né? Deveria ser mais agradecimento, porque nós não nos damos conta de tantas bênçãos que a gente já recebe sem nem precisar pedir, né? Mas nós vamos pedindo. E à medida que nós vamos exercitando isso, nós vamos educando os nossos desejos também. À medida que nós vamos estudando também, que a doutrina espírita nos proporciona essa clareza de raciocínio, né? Essa de entendimento, nós vamos examinando aquilo que eu trago em mim, examinando quem eu sou, examinando os meus desejos, a que isso me conduz, o que isso me proporciona, né? Nós vamos entendendo se aqueles nossos desejos estão de acordo com as leis divinas ou se estão indo contra, né? Estão indo de encontro, ao invés de se conciliar, né? Com aqueles entendimentos que nós temos que é a vontade de Deus. Nós vamos tomando os nossos caminhos, errando, acertando, né? Mas, à medida que nós vamos compreendendo quem somos e o que desejamos e por que desejamos, nós vamos nos transformando e automaticamente nos aproximando mais de Deus. Nós precisamos educar o nosso desejo porque Deus não nos nega nada. Tudo Ele nos disponibiliza. Nós é que vamos colhendo aquilo que está no nosso caminho, nós vamos escolhendo caminhos, nós vamos colhendo aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, né? Então é preciso educar o nosso desejo, porque o que Deus vai ouvir é o que pulsa mais forte dentro do nosso coração. São os nossos sentimentos, inclusive aqueles que não são ditos, aqueles que não são sequer pensados, mas que estão lá, nos visitando a todo momento, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo de 7 a 8, Jesus ensina então que, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Isso saiu da boca de Jesus, né? Nós acreditamos que sim. Então, como Deus pode saber o que nós necessitamos?
né? Mas uma prova de que Ele está em nós e de que o nosso coração fala com Ele, né? Jesus dizia que onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então é aquilo que vibra mais forte dentro de nós, no nosso íntimo. É aquilo a que nós mais damos valor de verdade, né? O que move a oração é sempre um desejo. Sempre um desejo. Elevado ou não, né? Correto ou não. Pro bem ou não. Mas a prece, o que vai nos mover é sempre um desejo. Só que Deus sabe tudo o que nós precisamos, né? Só que da mesma forma que um pai humano muitas vezes sabe que não pode dar aquilo que o filho lhe pede porque vai lhe fazer mal, nós imaginamos então quão grandiosa é a sabedoria divina diante de um pai humano. Então nós precisamos compreender que Deus sabe o que nós precisamos, né? Antes de nós pedirmos, Deus sabe aquilo que necessitamos e Ele sabe aquilo que pedimos e que nos faria mal se nós recebêssemos. Então confiemos, né? Precisamos fazer esse movimento de entrega a Deus, confiança, de saber que educando os nossos sentimentos, educando os nossos pensamentos, nós vamos automaticamente nos conduzindo em direção a Ele e que Ele sempre vai nos proporcionar aquilo que precisamos. Nós nos tornamos mais resignados, aceitamos, né, as condições que a vida nos traz, as provações que a vida nos traz, porque com essa confiança em Deus, nós sabemos que junto com as provações vem sempre um alento. Junto com aquela dificuldade vem sempre alguma forma de amenizar aquilo por que estamos passando. Nós só precisamos enxergar, identificar, né, ao nosso redor que a mão de Deus está sempre ali, sempre a nos amparar, né? Então, assisti uma palestra com o Haroldo Dutra que ele dizia que a oração não existe para a gente informar a Deus sobre o que a gente precisa, mas para educar o nosso desejo, como eu falei antes ali, né? Para nos lapidar. Nós não precisamos informar a Deus o que a gente precisa, né? Como já disse antes, Ele tudo sabe, né? Deus está em tudo, está em todos. Como Emmanuel diz que nós temos o gene divino, né? Então, se Ele está em nós, Ele sabe cada movimento de cada átomo do nosso ser. Como Ele não vai saber qual é o nosso verdadeiro desejo, né? Como nós podemos enganar a Deus? Não existe essa possibilidade, né? Não existe. Nós só podemos enganar nós mesmos. A Deus jamais. Nós aprendemos com o exercício da prece a então nos resignarmos, a cultivarmos mais paciência, né? Para esperar as coisas acontecerem, para esperar o momento certo de agir, de nos manifestar. Nós exercitamos melhor a observação, porque com paciência nós conseguimos nos asserenar e observar melhor o que acontece ao nosso redor. E para enxergar tudo o que está acontecendo, inclusive aqueles acontecimentos que nós percebemos que estão impedindo de receber aquilo que eu pedi. E através desse movimento nós percebemos a ação de Deus. Muitas vezes pode estar acontecendo diversas coisas ao nosso redor. Se nós soubermos fazer as conexões, nós vamos perceber que é Deus agindo para nos proteger de nós mesmos, para nos educar, para nos encaminhar por caminhos mais seguros, né? Onde o amor dele está sempre nos amparando. Né? Então nós vamos vendo que Deus conversa com o nosso sentimento mesmo, né? Aquilo que nós sentimos é aquilo que nós pedimos para Deus.
Quantas vezes, eu acredito que muitos de vocês vão concordar comigo, nós nem analisamos direito aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, né? Quantas vezes nós nos pegamos com um sentimento rondando o nosso coração e a gente de repente pensa, mas nossa, de onde que isso surgiu, né? De onde que veio isso? Por que eu estou sentindo isso? É porque nós ainda não nos conhecemos, não aprendemos a olhar para dentro de nós mesmos, mas é o nosso verdadeiro eu se manifestando, né? Então, por isso que a gente precisa estar vigilante, desculpa. Jesus falava, né, orai e vigiai, por esse motivo. Porque se nós não nos vigiarmos, nós estamos como um carro desgovernado. E não acontece nada de bom com um carro desgovernado, né? É importante também, como Jesus nos demonstrou através da parábola da prece do fariseu e do publicano, que eu acredito que todos vocês conhecem, como é importante nós sermos humildes diante de Deus. Como é importante nós reconhecermos as nossas fragilidades, a nossa pequenez, né? Reconhecendo diante de Deus é reconhecer diante de nós mesmos, assumir quem somos de verdade, né? E admitir que precisamos de Deus, que não somos nada sozinhos, né? Que nada conseguimos sozinhos, precisamos do seu amparo, precisamos da sua orientação, né? E Jesus deixou isso bem claro através dessa parábola. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem do livro Coragem, psicografado pelo Chico Xavier, editado por Emmanuel. No item 24, ele fala da oração e atenção. E ali ele diz, num trecho, oraste, pediste. Desfaz-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Quantas vezes esperamos coisas mirabolantes, milagres, né? Acontecimentos para aí aceitarmos que é a manifestação de Deus, né? Não precisa. E Emmanuel explica isso com uma comparação. Assim como ocorre com o sol, que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos seus próprios raios. Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os seus excelsos desígnios. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. As respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. Quantas intuições nós recebemos e descartamos, e nem sequer nos damos conta, né? Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com pessoa que se te afigura providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma, ou nas ideias imprevistas que te fulgem no pensamento, a te convidarem o espírito para a observância do bem eterno. O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo
demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos. Não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes, de momento, pareçam contra nós. Emmanuel sempre lúcido e claro, né? Então Jesus, antes de nos ensinar o Pai Nosso, ele fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 5 e 6. E quando orares, não sejas como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Oração, repouso, aposento. Jesus não nos remete a buscar a calma dentro de nós mesmos, buscar aquele refúgio no íntimo do nosso ser para nos conectarmos com Deus. Quando fala para entrarmos no nosso aposento, aposento não nos remete a um local de descanso, onde ali não precisamos nos esforçar para convencer ninguém, onde ali não precisamos mostrar algo que não somos, onde ali não precisamos agradar ninguém, né? Onde ali podemos ser nós mesmos, somente nós mesmos. Então é ali que Jesus nos convida a nos colocar no nosso momento de prece, ali no nosso aposento íntimo, buscando o Deus que está ali sempre, que jamais nos abandona. Então busquemos essa intimidade, esse nosso aposento que é só nosso, onde ninguém tem acesso, onde ninguém pode nos perturbar, onde nós temos a condição de ter o domínio do silêncio, né? Porque pode haver o maior tumulto fora de nós. Quando temos esse domínio do silêncio íntimo, nada nos perturba. E é ali nesse silêncio que conversamos com Deus, né? É importante nós termos essa noção de reservarmos momento para nós mesmos. Nós costumamos não gostar de ficar sozinhos, né? E é porque a gente muitas vezes tem medo do que vai encontrar quando estivermos só conosco mesmos. Mas é muito importante esses momentos para nós, para deixarmos de lado as máscaras que usamos, para deixarmos de lado aquilo que o mundo exige que nós somos. Porque não é porque queremos que usamos máscaras muitas vezes, é porque a vida ao nosso redor, o meio em que estamos, muitas vezes exige que nós façamos isso, né? Nós ainda não sabemos viver os dois lados da vida, né? Nós ainda nos confundimos, nós ainda achamos muitas vezes que a vida verdadeira é essa aqui, do corpo. Então, é importante nós termos esses momentos de recolhimento para lembrarmos quem nós somos, nos descobrirmos de verdade, né? É como se Deus fosse ali, dentro do nosso aposento íntimo, o nosso confidente, né? Quantas vezes nós não nos sentimos sozinhos? Quem de nós nunca sentiu solidão? E, sentindo solidão, nós ignoramos que temos junto de nós aquilo que mais desejamos, todo o amor do universo, né? Toda a atenção, todo o carinho, tá ali conosco. Nós só precisamos
ajustar os nossos instrumentos para enxergar, para ouvir, para sentir Deus, que está sempre conosco, né? Então nós vamos exercitando esse diálogo, pouco a pouco, entendendo o que a prece significa para nós, o que ela nos traz de benefício, observando como nós nos sentimos, como nós vamos aprimorando, afinando esse instrumento, né? Essa ferramenta, porque a prece vem de orar, né? Orar quer dizer falar, então é um diálogo que nós fazemos com Deus, é um diálogo que nós firmamos com Ele, mas não é com palavras. É isso que tem que ficar claro para nós, que o diálogo com Deus é diferente, é o diálogo do sentimento, né? Tem uma passagem sobre Madre Teresa, onde um repórter conta que foi entrevistá-la e perguntou para ela sobre a prece, né? Esse hábito que ela tinha. E perguntou então para ela, quando ela orava, o que ela dizia para Deus? E ela disse, eu não falo nada, eu só escuto. Aí o repórter perguntou, então, ok, mas o que Deus fala para você? Aí ela disse, ele não fala nada, ele só escuta. Então nessa fala tão singela, né? Tão simples da Madre Teresa, a gente percebe a grandiosidade da prece, a grandiosidade da oração, que é essa nossa comunicação, esse nosso diálogo com Deus, um diálogo que não precisa de palavras, um diálogo que fala de coração para coração, né? De sentimento para sentimento. E Jesus, em todas as suas falas, sempre demonstrou para nós que o caminho da evolução, do crescimento do ser é a simplicidade, né? Então, e como é difícil a gente alcançar a simplicidade, né? Tem uma frase de Da Vinci que fala que a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Então Jesus evoluiu tanto que se tornou simples. E esse deve ser o nosso trajeto, nossa busca, né? A busca pela simplicidade, que só a simplicidade vai nos trazer as alegrias, a serenidade que nós precisamos, né? Jesus sempre falou de forma simples, contando histórias para pessoas simples, né? Em meio à natureza, não precisava de templos para ensinar. Ensinou justamente no templo de Deus, que é a natureza, que somos nós, né? Esse ali era o templo que Jesus trazia para nós a vontade de Deus junto ao mundo, né? No livro Pensamento e Vida, no item 26, Emmanuel fala também que a oração é o divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Né? É como se, então, o nosso coração fosse esse espelho, mirado em direção ao Pai, ao Sol maior de todos, né? Para refletir a grandeza do Pai na vida, refletir a grandeza de Deus no meio em que vivemos. Né? Essa comparação que Emmanuel faz, então. E esse direcionar do espelho, esse movimento de direcionar o nosso espelho para Deus, é a nossa vontade dirigida, é o nosso esforço de cavar no nosso íntimo para descobrir quem realmente somos, né? Descobrir a nossa verdadeira essência, é o esforço do trabalho sobre nós mesmos, do trabalho em favor dos outros, né? De toda pequena contribuição que nós podemos fazer no meio em que vivemos, muitas vezes nos negamos ou achamos que não somos capazes, né? Que não temos condições de contribuir. Todo esse pequeno esforço que direcionamos em cada momento do nosso dia é o esforço da nossa vontade dirigida para mirar a face do nosso espelho para Deus, para que toda a sua beleza, o seu amor,
reflita em nós e se espalhe pelo mundo. É muito bonita essa passagem, né? E ali a gente pode fazer uma comparação também de que se a nossa mente estiver muito agitada, ela não vai refletir nada de bom. Como se fosse o leito de um lago, né? Se a água está calma, tranquila, ela consegue refletir a beleza do sol, a beleza das estrelas, a beleza da lua. Mas se as águas estiverem agitadas, elas não refletem nada. Assim é a nossa mente. Procurar então essa busca de voltar para o nosso centro, essa busca do equilíbrio, para que assim nós possamos receber tanto que nós recebemos e refletir tudo isso de belo que Deus direciona em nosso favor incessantemente e possamos refletir no mundo, no meio em que vivemos, né? Vamos ver aqui, eu tenho um texto sobre... Eu acredito que muitos de vocês devem conhecer, mas é muito interessante para que a gente possa refletir a respeito dos nossos desejos, né? O nome do texto é As Três Orações. E esse texto fala da história de 3 árvores bem jovens que viviam num grande bosque na Ásia Menor. E elas sempre pediam a Deus destinos gloriosos, que Deus concedesse destinos gloriosos para elas, né? Então, assim, a primeira, ela queria ser o trono do mais alto soberano da terra. A segunda árvore queria ser utilizada na construção do carro que transportasse os tesouros desse rei poderoso. E a terceira queria se transformar numa torre, nos domínios desse potentado para indicar o caminho do céu. E depois, então, das preces formuladas, das preces proferidas, um mensageiro de Deus desceu à mata e avisou que o Todo Misericordioso lhe recebera as rogativas e lhe atenderia às petições. Só que muito tempo se passou. Depois de todo esse tempo decorrido, lenhadores vieram e invadiram o bosque. E então cortaram essas árvores, né? Tanto elas quanto várias árvores vizinhas, né? Foram reduzidas a troncos, despidas por mãos cruéis, arrastadas para fora do ambiente familiar. Ainda mesmo com os braços decepados, elas confiaram nas promessas do Supremo Senhor e se deixaram conduzir com paciência e com humildade. Depois de muitas viagens, a primeira árvore caiu nas mãos de um criador de animais que de imediato mandou convertê-la num grande coxo destinado à alimentação de carneiros. A segunda caiu nas mãos de um velho praiano que construía barcos por encomenda. E a terceira foi comprada e recolhida para servir em momento oportuno numa cela de malfeitores. As árvores amigas, conquanto separadas e sofredoras, não deixaram de acreditar na mensagem do Eterno e obedeceram sem queixas às ordens inesperadas que as leis da vida lhes impunham, né? No bosque, contudo, as outras plantas tinham perdido a fé no valor da oração. Só que muitos anos depois, vieram a saber que as 3 árvores haviam obtido as concessões gloriosas que solicitaram. A primeira, forrada de panos singelos, recebera Jesus das mãos de Maria de Nazaré, servindo de berço ao dirigente mais alto do mundo. A segunda, trabalhando com pescadores na forma de uma barca valente e pobre, fora o veículo de que Jesus se utilizou para transmitir sobre as águas muitos dos seus mais belos ensinamentos. E a terceira, convertida apressadamente numa cruz em Jerusalém, seguira com ele, o Senhor, para o monte, e ali, ereta e valorosa, guardara-lhe o coração torturado, mas repleto de amor, no extremo sacrifício, indicando o verdadeiro caminho do reino celestial. Esse texto está no livro A Luz da Oração, psicografado por Chico Xavier, por Irmão X, Humberto de Campos.
e ilustra muito claramente como os nossos desejos são sempre atendidos por Deus. Muitas vezes de formas diferentes, por meios diferentes, por caminhos diferentes, mas sempre somos atendidos quando esse nosso desejo é sincero, quando vem do coração, né? Nós precisamos buscar, diante desse turbilhão que é a nossa vida terrena, né? O nosso dia a dia, essas correrias, precisamos buscar mais a quietude, porque só na quietude da mente, do coração, nós vamos encontrar o nosso ponto de equilíbrio, que nós só vamos encontrar dentro de nós, nada fora vai nos trazer, né? Quando nós nos afastamos desse nosso eu divino, nós acabamos nos tornando agitados, né? Nós acabamos nos envolvendo nessa agitação do mundo, e envolvidos nessa agitação do mundo, esquecendo quem somos, nós deixamos com muita facilidade que o ego se sobreponha a nós. Então nós valorizamos o ego, nós deixamos que o ego se comunique através de nós. E nós sabemos que o ego é muito útil para a nossa evolução, mas que ele não pode nos dominar. Que tem que haver um equilíbrio, então nós temos que fazer esse caminho inverso, né? Esquecer um pouquinho o burburinho do mundo e ter esses momentos de olhar para dentro de nós, de estar conosco mesmos, né? Nesse silêncio, nesse aposento íntimo que Jesus nos ensinou para que a gente possa buscar um equilíbrio maior, né? Essa frase que fala cuidado com o que você deseja não poderia ser mais verdadeira, né? Porque realmente aquilo que vibra de verdade no nosso coração é que vai ser ouvido por Deus. Aqueles pensamentos que visitam a nossa mente com mais frequência é que vão chegar até Deus, né? Se Deus está em nós, se nós temos os seus genes, né? Ele vai estar conectado com tudo aquilo que se passa no nosso íntimo. Então, cuidado com o que você deseja. Cuidado com o que desejamos, porque é isso que vai chegar mais rapidamente a Deus. É isso que nós vamos receber de volta da vida, né? Aquilo que alimentamos. Com a mente serena e o coração calmo, nós somos muito mais sábios para encontrar soluções. Nós temos muito mais paciência para que as coisas se ajustem, né? Paciência para termos esperança de que aquilo que precisamos vai chegar algum dia, de alguma forma, né? Com esse exercício da prece, nós somos muito mais produtivos no bem, porque nós nos abrimos para essas intuições amorosas que nós recebemos. Nós estamos mais abertos para esse movimento de nos aproximarmos mais de Deus, né? E eu queria finalizar, acho que já passei do meu horário, então que esse texto seja a nossa prece com a poesia de Alta de Souza, psicografada por Chico Xavier também. E ela se chama Paz em Prece. E diz assim: amado coração, não te amedronte a tormenta frenética lá fora, na dor humana que se desarvora, mesmo que a sombra lívida te afronte. Duras incompreensões chovam em monte, fúrias da noite gritem de hora a hora. Lembra o clarão do sol por nova aurora, em que a vida mais alta se te aponte. Do pensamento em paz a que te eleves, deixa que a luz de Deus dissipe as trevas, guardando a prece por seguro abrigo. E ama, serve e segue a estrada, na certeza serena e imaculada de que a bênção do Mestre vai contigo. Então, gostaria de deixar essa bela poesia como nossa oração final, deixar essas palavras adentrarem os nossos corações, né? Para que dessa forma o nosso sentimento esteja sempre em louvor e gratidão a Deus. Os benfeitores amigos nos falam lá no Livro dos Espíritos também
né? Que a função da prece é louvar, pedir e agradecer. Que estejamos sempre cientes disso, que estejamos cada vez mais no nosso dia a dia, na nossa vida de relação, informando o Deus que está junto de nós sobre tudo aquilo que fazemos. Agradecendo a Deus por tudo que recebemos, por mais que aquilo nos pareça que não seja o que precisamos, mas sempre é. Tenhamos confiança, tenhamos esperança, porque a vida dessa forma vai nos conduzir por caminhos muito mais felizes, com certeza. Muito obrigado, meus irmãos queridos, pela companhia de vocês, por estarmos juntos aqui hoje. Fiquei muito feliz de conhecê-los, de estar aqui com vocês. Espero que a gente se encontre em outros momentos e desejo que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Boa noite. Tchau, tchau.